Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu, que deve ter a contratação de até 6 jogadores para o decorrer dessa atual temporada, e tem vários nomes que já foram especulados no clube que estão disponíveis no mercado, que eu vou comentar aqui com vocês. É aquela coisa, né? Não acho que o Paysandu trouxe poucos reforços, mas errou muito nesse seu planejamento para essa atual temporada. Se você for ver, o clube tinha anos, né, que não tinha um elenco tão cheio, mas que não adianta. Você contrata com a falta de qualidade, né, aí acaba dando nisso. Inclusive já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre os jogadores que podem deixar o clube, né. Tem aqui vídeos recentes que eu vou deixar alguns na tela final para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Lobo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Paysandu para vocês. Então, se você quer concorrer, já aproveite aqui e se inscreva no nosso canal. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Foot Fanatics. Temos várias opções aqui, ó, de camisas do Paysandu desse ano, do ano passado, camisa 1, camisa 2, também outras camisas aqui em versão masculina, feminina, tem várias as opções. O link vai estar aqui embaixo para vocês também. Personalizar, né? Você pode colocar aqui, ó, tamanho M, colocar aqui seu nome, o número, também aqui nas costas. Enfim, o link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Então vamos falar aqui sobre essa declaração. Após a perda do título do campeonato estadual, tivemos algumas declarações do presidente, o Roger Aguilera, e também da contratação de um novo executivo, que eu vou deixar a fala dele aqui para vocês, ó. O Paysandu planeja 6 contratações na janela de transferências, matéria aqui do Portal DOL. Após perder o título, o Paysandu planeja então esses reforços para sair, né, da zona do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, né, que a janela abre no próximo dia 2 de junho, então já está bem próximo. Certamente já tem alguns nomes em mente, alguns nomes sendo especulados. E o principal objetivo é fortalecer, né, o grupo como um todo, que acredito eu que deva chegar reforços para ponta, para centroavante, para meio de campo, zagueiro, lateral, enfim. Acho que vai ser realmente um número bem interessante, né, de reforços para a atual temporada. Então, eu vou deixar aqui também outras declarações do próprio treinador, que fala aqui um pouco mais sobre isso, ó, o Roger Aguilera. De acordo com o dirigente, a prioridade inicial é reforçar o time para superar um momento difícil, né? Primeiramente é trazer 5 a 6 atletas para que possamos sair desse momento ruim e depois pensar em coisa maior. Ele destacou também que já estão iniciando os trabalhos com o novo atacante, né, o Frontini, que chegou recentemente ao clube. E fala que, ó, o Frontini sabe do trabalho que deve fazer, né, junto a gente, é o que vamos fazer, está no começo ainda, e óbvio que vão ter ajustes, né? Então, um pouco mais aqui do elenco da atual temporada, com vários nomes que foram contratados, que acabaram deixando o clube, e outros que não agregaram muito no decorrer da temporada. Vou deixar aqui também para vocês, né, sobre a chegada do novo diretor de futebol. Aqui no Globo Esporte destaca isso. O novo executivo do Paysandu avalia carências do time, fala em amizade com o Luizinho e inspiração em Papelim, né? Então ele destaca assim a chegada, né, de reforços, e justamente nesses próximos meses, justamente para trazer jogadores, ó. Resta menos de um mês, né, para a abertura da janela, e aí as contratações no próximo dia 2 de junho. Ele fala: não é só o Paysandu que vai fazer isso nessa janela curta. Todos os clubes vão fazer, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente detectar as nossas carências. É só trazer? Será que só trazer é o caminho, né? Para alguém chegar, alguém tem que sair. Como é que serão também essas saídas, né? Que é natural. No futebol existem as chegadas e existem as saídas. Agora, o que diferencia um clube do outro é como você age, até porque essa não vai ser a única janela. Terão mais janelas e o clube precisa continuar com credibilidade. Esse boca a boca é fundamental, né? Se agimos com muito profissionalismo, sermos muito coerentes, muito honestos, eu acredito que é o primeiro passo. Então ele destaca justamente sobre essa chegada, né, no caso de reforços. Enfim, pode deixar sua opinião se você concorda com ele. Bom, então o Frontini, que é atacante aí argentino, né, que foi escolhido como um executivo, já lembro principalmente dele pelas passagens do Vila Nova, até fiquei surpreso dele ter virado, né, diretor e tudo mais, que foi bem rápido. Eu lembro dele esses dias em campo, né, deve ter uns 10 anos, mas passou muito rápido o jogador. E aí ele destaca alguns desses pontos, né, que deve chegar de reforço. O que eu vejo, eu vou até pegar algumas matérias aqui recentes, outras antigas, de nomes que já foram especulados no Paysandu, outras apenas especulações, certamente vários empresários oferecendo atletas, né, e outros também que teve conversas mais adiante. Então eu destaquei uma lista aqui e vou trazer ela para você.
Bom, vamos comentar aqui do primeiro, que é o Jonathan Gomes, né? Acho que vocês lembram quando teve essa especulação. Jogador de 35 anos de idade, argentino, que já passou aqui no Brasil pelo Sport, pelo CSA e São Paulo, que deixou uma boa impressão, principalmente naquela reta final da Série A pelo CSA. 5 gols, 3 assistências em 25 jogos. E aí ele foi, né, para o Racing, onde ficou um tempo sendo titular da equipe, o Racing, o Argentino Júnior, 2022, 2023, sendo uma peça ali que participava com frequência. Foi para o Rosário Central no ano passado e aí nesse ano perdeu completamente a titularidade, fica no banco de reservas e tem tempo também que não sai do banco, né? Então, para você ter uma noção, o único jogo como titular no ano foi ainda no jogo lá no dia 12 de fevereiro. Então, quem sabe esse retorno aí ao Brasil. Eu ficaria com o pé atrás porque já tem 35 anos, né? Então, tudo bem que está disputando a primeira divisão da Argentina, mas eu não acho muito diferente do nível técnico da Série B aqui no Brasil, não, né? Tirando, obviamente, 4, 5 clubes lá que são muito bons, os outros, o Instituto, o Platense, não é muito diferente. Eu acho que é bem pior do que, por exemplo, o Goiás, o Curitiba, o Atlético Paranaense, por exemplo, né? Não tem nem muita comparação. Então, não acho que seja a questão aí do atleta, nossa, a liga tá difícil para ele. Eu acho que não, acho que já está numa reta final de carreira. Teve essa especulação dele, né? Mas eu particularmente não acho que seria uma boa opção. Lembrando que ele se destacou muito lá no Santa Fé, antes de chegar no São Paulo, que foi contratado por quase 3 milhões e meio de reais. Mais um aqui que também foi especulado para o gol, quem sabe uma opção para o Matheus Nogueira, né, que foi duramente criticado recentemente, é o goleiro Kaique, de 27 anos, atualmente no Criciúma, perdeu a titularidade, inclusive no último jogo que ele fez, né, que foi como titular contra o rival, então lá no dia 11 de março, pela Copa do Brasil, contra o Remo. Então, atleta aí que surgiu muito bem na base do Vitória, chegou a fazer algumas partidas como profissional pelo clube, um pouco mais de 25, e ainda rodou, né, por outros clubes do Chipre, CSA, futebol lá da MLS e Ipiranga do Rio Grande do Sul, que se destacou, né, em 2023, naquele ano, que aí chamou muita atenção e chegou no Grêmio. Ele ficou 2 anos no Grêmio, mas sem muito destaque e apenas 20 partidas, chegou para ser um titular no Criciúma nesse ano e não tem conseguido. Então acredito eu que ele deve estar um pouco frustrado, né, porque saiu, foi para o Criciúma, que prometia brigar por títulos e ser um titular na Série B, não foi o que aconteceu. Criciúma também com início não muito bom de temporada, mas eu acho que ainda pode se recuperar, e aí ele tem sido reserva, né? Então, 27 anos, você aceitaria ou não? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é a sequência aqui, ó, dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, para você começar a apostar no Paysandu e quem sabe nessa recuperação do clube, né? Você vem aqui em Brasileirão Série B, tá aqui as cotações para os próximos jogos, fora de casa contra o América Mineiro e a partida em casa também contra o Goiás. Eu vou aqui no Vitória nas duas, né? Apesar de ser jogos difíceis, vamos ver aqui, ó, R$60 contra o Goiás, voltando aqui 138, excelente cotação. Também R$60 para vencer o América Mineiro, voltando 330. O link da Betfair vai estar aqui embaixo para vocês. Bora falar de mais um, que é o Ronald, né? Jogador então do Confiança, que foi especulado para ser uma opção de ponta esquerda, ponta direita. Bons números nesse ano, 24 jogos, 8 gols e mais 3 assistências. Se destacou muito aí na Copa do Brasil, né? 2 jogos, 2 gols e 3 passes. Então fez aí uma boa campanha na Copa do Brasil até ser eliminado na competição, né? Então Confiança que ele começou muito bem pelo Confiança, um gol e uma assistência contra o Ceará, enfim. Atleta que se destacou e teve essa especulação rápida em alguns clubes da Série B, dentre eles o Papão. Vale lembrar que ano passado ele jogava pelo Botafogo de São Paulo, só jogou 7 vezes depois de se destacar pelo Maranhão, 12 gols em 35 partidas, tinha jogado também pelo Motoclube, né, do Maranhão também, mas que nunca tinha sido uma peça fundamental, titular, tirando aí a temporada de 2022. O Ronald, então, que pode ser uma alternativa também, 24 anos, do Confiança, lembrando que do Confiança já teve interesse também em outros nomes, que está disputando a Série C, com início bem ruim até aqui, né? Dá para ver jogos difíceis, né? Náutico, Maringá e a Ponte Preta. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro aqui também, para terminar, é o Max, atacante então que está no Atlético, nome que foi especulado depois da passagem no Sampaio Corrêa. Eu falei aqui que poderia ser uma boa. Foi para o Atlético e tem tido uma boa temporada, 7 jogos em gol só na Série B, então ele não pode mais se mudar para outro clube, já tem 7 jogos. E vale lembrar que tem sido titular na competição depois da passagem no Campeonato Carioca, né, que foram 6 gols e 5 assistências, então isso aí se destaca muito, né, principalmente por ser um ponta esquerda. E vale lembrar que ele teve uma curta passagem na Série A no ano passado pelo Atlético Goianiense, onde disputou 12 jogos, né, então marcou 2 gols aqui
contra o Maricá, Madureira, também gols aqui contra o Boa Vista, a Portuguesa do Rio de Janeiro e uma assistência contra o Botafogo. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Betfair, outras sugestões, né, de produtos da Food Fanatics, do Paysandu e outros vídeos também, tudo aqui na tela final. Valeu, galera!